Bom, pessoal, hoje no nosso mais um episódio da série de vídeos aí, Destrava a Minha Rota, que é uma série de programas que a gente está falando, que a gente está fazendo com alguns clientes que eu atendo, e o objetivo desse programa é a gente bater um papo, trazendo um problema que está atravancando, né, a vida, né, desse cliente. Geralmente a gente está falando aqui com pessoas que são de vendas indiretas, né, que estão aí ligadas a empresas de distribuição e que atendem lojas de varejo na sua área. Então esse é o escopo aqui da nossa sequência de episódios. E hoje eu estou aqui com a Kelly Montanari, que é uma supervisora de vendas, né, tem uma equipe que ela coordena uma equipe de vendas que atende o varejo em São Paulo, um mercado bem desafiador e tal, e a gente vai bater um papo hoje, então, sobre uma situação que está atravancando lá os resultados, a vida dela, para tentar ver se a gente consegue desenvolver algumas ações. O objetivo principal não é a resolução definitiva do problema, que às vezes em uma hora não dá tempo de fazer tudo isso, mas a gente vai pelo menos tentar determinar algumas ações, 2 ou 3 ações, para que ela comece a agir em relação a esse ponto que está atravancando ela aí, tá bom? Bom, com vocês aí, Kelly, você pode se apresentar, Kelly, fica à vontade, tudo bem? Olá, fica tímida. Só vem que está gravando, né? Vamos lá, eu acho que assim, o problema que eu vou apresentar é que é um problema comum de todo mundo, né? Da área comercial de todos os dias. Então, é um problema simples, mas que é cabeludinho, né? Tá bom, então vamos lá. A gente encontra todos os dias aí no nosso dia a dia. Então vamos nessa. Diga aí, vamos lá, vamos começar. Pode começar. Eu preciso primeiro tentar identificar o cenário. Eu tenho procurado sempre, vou te fazer perguntas para entender o contexto todo que você está trazendo. Vamos lá. Tá. A gente tem uma linha própria, né, que a gente fabrica, né? A gente distribui, mas fabrica também. E essa linha, a gente tem um determinado produto, que é um granulado higiênico de madeira, e que a gente foi pioneiro. Então, quando iniciou o processo, éramos só nós, né? Então, a gente foi ganhando mercado, foi ganhando espaço, porém, com o tempo, como tudo que é bom, né? Tipo, as coisas são copiadas. E a gente foi tendo vários concorrentes, e a gente tem concorrentes de todos os tipos aí, né? Concorrentes que ficam próximos ao nosso valor, que ficam próximos da nossa qualidade, mas a gente tem muito concorrente inferior também. E quando a gente trabalha com um produto inferior, é óbvio que também o preço vai ser diferenciado, né? Em questão bem diferente, inclusive, né? A gente tem preços aí bem expressivos nesse sentido, e aí virou uma concorrência muito por preço, né? Então, hoje, assim, a dificuldade da equipe é como posicionar a qualidade, que é um produto de giro, alto giro, né? Higiene, mas como a gente consegue posicionar esse produto simplesmente contando a história. Porque quem usa o produto e gosta, consegue fazer uma diferenciação de qualidade. Se a pessoa já usou um outro produto e usa o nosso, ela vê essa diferença em questão de rendimento, de qualidade, ela tem uma segurança. A gente prega muito que, assim, é como se fosse um seguro de carro. Você tem uma segurança de que você está comprando um produto com a matéria-prima controlada, né? Tem essa questão. Só que para você passar isso para o nosso cliente, para o cliente passar isso para frente, o cliente que vê lá, ele vê um produto que na cabeça dele é igual, né? Por mais que a embalagem tenha algumas informações. Então, assim, hoje a gente virou muito commodity, né? Tipo, virou uma coisa que, assim, todo mundo briga por preço. Então, como você conseguir diferenciar isso lá na ponta, né? A primeira parte, passar isso para a equipe, que é o que a gente tenta posicionar bem a equipe, e da equipe passar isso para o lojista, e o lojista conseguir direcionar também a compra do cliente, né? Passar... Bacana, vamos lá. Só para tentar entender um cenário assim, ó. Vocês entraram, não tinha... o início da história, né? Não tinham outros fabricantes. Quando você fala de concorrentes, você está falando de produtos que são que usam a mesma composição, a mesma origem da madeira? Não necessariamente. A gente sabe até de
É que, assim, nenhum vai colocar isso, né, explícito no rótulo, a gente tenta colocar que o nosso tem esse controle, tá? Porque tem, inclusive, madeiras que são tóxicas para gato, né? E aí, quando a gente vai passar isso, a gente tenta vender muito esse conceito, né? Então, o conceito do quê? Você está comprando uma segurança, o nosso é de reflorestamento, o nosso tem todo o rastreamento da madeira, então não vai ter problema. Tem gente que usa resto de móveis, aí usa resto de verniz. Então, assim, é uma série de problemas que podem causar. Podem não causar, mas podem causar. Tá, mas você tem nesse mercado, no teu radar, você tem hoje quantos fabricantes de produto que usam a mesma composição, a mesma base, na base do granular de madeira? Eu sei dos que mais nos incomodam hoje, né, comercialmente. Aí eu tenho uma... um, dois, três, qual é o número de fabricantes? A gente tem uns 3 que hoje incomodam, assim, Tá, 3, o que tem, digamos assim, que competem efetivamente, diretamente com o produto, já que eles têm uma solução parecida, né, do ponto de vista de composição e tudo mais, por ser de madeira, né, com o de vocês. Legal. Exato. E quais são os indiretos? Os indiretos entram por qual linha? Os indiretos, você disse que tem outros substratos juntos? Não, vamos lá. Quando você entra na gôndola, porque você vai para uma loja e o teu produto fica exposto numa gôndola, numa área específica lá e tal, né? Quais outros produtos estão nessa mesma área, que tem essa mesma finalidade? Porque a finalidade aqui é o granulado higiênico. O teu é um granulado higiênico de madeira, mas existem outros granulados higiênicos. Isso. Sim. A gente tem areia, a gente concorre com areia, que é mais barato que o nosso, porém rende muito menos. A gente concorre com sílica, que é um produto mais caro. Aí tem alguns novos agora que é de grão de flocos, tem uns produtos novos que ainda não viraram muito no mercado. E tem os granulados de madeira de concorrentes. Tá. Qual é... A primeira pergunta aqui seria o seguinte: qual é o teu foco de preocupação? O que é que você quer? Qual é o teu objetivo com essa nosso maior... assim, conseguir... o que me preocupa, né, no cenário? É que a gente fique fora, porque a gente tem, mesmo na nossa linha, o que a gente criou? A gente criou uma outra linha. A gente tem uma linha que é a principal, que a gente chama de Super Premium, que é a pioneira, e depois a gente veio com uma segunda linha para concorrer em outras apresentações. Então, a gente tinha 2 e 10 quilos, a gente veio com uma linha de 4 e 15 quilos para concorrer por preço, né? A matéria-prima, ele é um pouco mais peneirado, então, quando ele está na embalagem, ele solta um pouquinho mais de pó, porque ele é realmente como se fosse, né, uma outra parte dele. Ele usa a mesma questão de segurança e tudo vem da mesma base, mas ele tem essa outra questão, ele precisa um pouquinho mais de pó. E a embalagem dele também não é tão reforçada quanto do primeiro, né, da nossa linha Super Premium. Então, a gente fez para brigar por preço mesmo. Só que, mesmo assim, a nossa ideia é estar presente no cliente com todas as apresentações. Mesmo que seja um cliente mais exigente ou mais simples. Tanto o Super Premium quanto o econômico. Exatamente, é estar com todas as apresentações. Porém, a gente tem os nossos concorrentes hoje, eles conseguem vender abaixo do valor desse econômico, né? Desse para a gente vender mais barato. Então, eles conseguem vender por quilo mais barato do que a gente. Então, a minha preocupação é realmente conseguir posicionar, levando a questão da qualidade e tudo mais, mas que isso ecoe, né? Como fazer isso ecoar, porque, de fato, uma coisa é a gente contar a história, outra coisa é acompanhar, que é um produto barato, o cliente não vai ficar parando para contar essa história quando ele não é questionado. Pode ser, óbvio, que se ele souber e o cliente perguntar, questionar, ele vai fazer a diferenciação. Esse rende mais, esse é isso, esse tem uma segurança. Mas se o cliente não questionar, o cliente vai simplesmente pegar o que ele vê lá como mais barato, ele vai e acabou, né? Tá. Me responde uma coisa. Você falou para mim de algumas categorias de produtos, tá? Você falou para mim a madeira, que é o seu, você falou da areia, você falou da sílica, você falou de flocos. Tinha um outro produto também que eu não estou lembrando aqui agora. Deixa eu tentar me lembrar rapidamente aqui. Poxa, era um nome... Era também um tipo de areia. Caraca, é um produto que é extraído aqui no Nordeste também.
é uma espécie de uma argila, assim, é um tipo de uma... Sim, tem um que é tipo uma argila. Não lembro agora o nome. Enfim, mas vamos lá. Eu não sei como, mas tem mesmo, tem um que é tipo uma argila. Se você fosse imaginar o seguinte, Kelly, uma loja, imagine uma embalagem qualquer, imagine que todas essas categorias, madeira, areia, sílica e flocos, que todas essas embalagens, todas essas variedades, categorias, teriam um produto com uma embalagem de 5 quilos, todos eles, tá? Se uma loja vendesse 1.000 unidades por mês, quantas unidades seriam de madeira, quantas unidades seria areia, quantas unidades seria sílica? Eu quero entender qual é a participação de mercado dessas categorias. Você tem uma ideia disso? Tenho, depende muito da região, né, regional. A areia, a gente vende melhor, eles vendem melhor em regiões mais periféricas, porque a areia é barata e tem muitas pessoas que não conhecem o granulado de madeira. Então, quando a gente faz ação, loja e tal, a nossa ideia é trazer também esse público, não é só trazer o público do concorrente, é trazer o público da areia, né, porque eles olham lá, tipo, 5 quilos é 1/3 do preço, 1/4 do preço. Então, o cliente fala, nossa, 5 quilos vai render, só que não vende o período que renderia 5 quilos de granulado, por exemplo. É muito difícil você encontrar sílica nas regiões de periferia, porque a sílica é mais cara. Ela tem um rendimento um pouco maior do que o granulado, mas ela é bem mais cara. Então, a sílica a gente encontra mais na região sul, né? Que aí é um produto uma área mais usada, né? Exatamente. Ficou em falta um período no mercado aí, e agora retornou, mas é numa região mais para sul mesmo. Então, seria essa a diferença. Então, hoje, se eu fosse dividir, assim, 2, vai ser porque a gente sabe que não é bem isso, mas vamos dividir em 2. Eu colocaria que hoje 70% da periferia seria areia, e aí 30% granulado, e para a zona sul... Granulado de quê? De madeira? Madeira, o nosso. Tá. É uma coisa que vem migrando, mas é mais ou menos essa proporção, em locais mais periféricos. Legal. E aí, já na região mais sul, a gente tem já uma situação diferente. Aí eu não sei nem se eu teria exatamente, mas eu jogaria assim 35% cada, assim, acho que eu não sei se a areia. Então, acho que eu dividiria por igual, assim, eu não sei se a areia chega a pesar na sul. Não sei mesmo. Eu acho que a gente vende aí seria uns 60%, então, de sílica na região sul. Quando tem... 60. Isso. Tá. 60%. E aí, sei lá, uns 30% granulado. Eu acho que mais ou menos isso. E aí, uns 10% areia. Porque é pouca areia que vende, mas ainda tem um público. Que, na verdade, tem um público que esse público de lojas mais às vezes não conhecem mesmo outras opções. Tipo, associam, tem um gato, vou comprar areia, nem conhece o produto, sabe? Tá. Bom, então você já está me dizendo aqui que você tem, na verdade, se você segmentar da forma como a gente está segmentando, logicamente que aqui é uma segmentação bem grosseira, né? Mas só para que a gente tenha uma visão. Você tem, na verdade, 2 tipos de concorrentes por área, 2 tipos na sua área, na verdade, diferentes na sua área como um todo, né? Você tem, então, a areia que compete mais diretamente contigo na área periférica, e na área mais nobre você vai ter uma outra categoria que está muito mais presente, mais forte, que é a sílica. Então, assim, a tua abordagem, ela já considera essas 2 diferenças? Sim. Quando você vai para um cliente A, qual é o método de abordagem? Como é que é feito o processo? Como a gente tem, inclusive, essas 2 linhas, né? A gente normalmente direciona mais essa questão da sílica com a nossa linha premium, porque a linha premium a gente sabe que dura mais também. Então, assim, o pessoal que vem da sílica é um cliente mais exigente. Ele já tem um produto que é de maior qualidade, tudo mais, ele já está acostumado com isso. Então, a nossa ideia é sempre migrá-lo para o granulado super premium. Sim. Nas regiões de periferia, a gente tem essa briga por preço. Só que qual que é o impasse, né? O mesmo cliente lá da Zona Sul, né? O cliente A, né? Que a gente chamaria de questão financeira, ele procura, já que é para trabalhar com granulado,
e ele tem, aliás, ele não quer ter muitas opções de granulado. Por quê? Perfil de loja. A loja é pequena, a loja é estilo boutique. Então, não é um perfil de loja que eu vou vender o granulado de 15 quilos. Eu vou ter lá o meu granulado normalmente, tá? Tô falando bem por cima, né? Óbvio que tem perfis diferentes, mas na maioria. São lojas que são menores e lojas que querem trabalhar com quantidade e com volume menor. Então, compraria a embalagem de 2, no máximo de 4 quilos. Uhum. Só que ainda assim, já que ele vai trabalhar com granulado, e se ele tem um concorrente, ele quer ter normalmente uma marca, 2 marcas, e ele quer ter também o que compensa mais, entendeu? Para o cliente dele. Então, se tiver briga por preço, ele vai competir na forma granulado por preço. Tá. Me diz uma coisa, Kelly. No total dessas duas áreas, e aí só para finalizar ainda essa visão do teu diagnóstico de como você enxerga esse mercado aí na tua área de atuação. Eu imagino que quando você fala de volume de produto vendido para o consumidor final, a gente também tenha um rateio meio que desproporcional nas duas rotas, né? Nas duas áreas, na periferia e na área A. Em termos de tonelagem, você provavelmente deve ter aí uma distribuição meio desproporcional. Como é que está essa distribuição hoje na tua cabeça? Quem é que, dos 100% que é vendido na região onde vocês atuam, quantos por cento vai para a periferia, onde tem muita areia, e quantos por cento vai para a área A, onde tem mais sílica? Estou tentando pensar que por regiões, se eu dividir a sul inteira, eu tenho uma sul que hoje está indo bem, mas é porque eu atendo, essa sul tem uma parte periférica, então eu teria que dividir 2 suls contra o restante. Uns 25% só nessa região que eu estou chamando de sul, que seria a minha região. A área A representa, na tua visão, e aí eu não estou falando só da linha que você vende, eu estou falando do mercado. Geral, é isso aí. Eu estou falando de granulado de madeira. Pronto. De granulado de madeira, você está falando. Mas não foi essa a minha pergunta. A minha pergunta foi o seguinte, para entender quanto que o consumo da categoria granulado, somando madeira, areia, sílica e flocos, representa em termos de tonelagem nessas duas áreas. Porque, olha, eu vou dizer para você, tá? Eu conheço um pouco desse mercado pet, mas eu acho que, não sei se talvez esteja muito distante dessa proporção que você fez, porque a sílica é um produto de valor, de peso menor, na verdade, sim, né? Ela tem valor mais alto. Muito provavelmente você deve ter uma proporção aí 75-25 ou talvez até 80-20 para a periferia. Eu acho que isso é um dado que acho que ficaria mais ou menos por aí. Mas assim, aonde eu estou querendo chegar, né? Porque assim, peraí. Faz sentido isso? Imaginar que 80% do volume, tonelagem, de tudo que é granulado para gato, seja consumido na área periférica e 20% seja consumido na área A, faz sentido isso para você? Faria sentido isso para você? Ou você acha que está muito grande o consumo na área periférica? Eu acho bem discrepante, levando em consideração que hoje cada vez mais pessoas têm gato e é uma opção, eu acho que deveria ser mais proporcional, né? Quanto você acha? Eu acho que deveria ficar pelo menos nos 70-30, pelo menos. 70-30. Pronto, não, então eu preciso da tua percepção, não da minha. Eu acho que 70-30 pode ser também. Está dentro do que eu estava imaginando, está dentro da linha que eu estava imaginando também. Está tranquilo. É aceitável, sim. Agora, vamos lá. A abordagem, você tá, só para me entender, qual é a diferença do teu granulado? Vamos falar da periferia primeiro. Da tua linha, que você tem hoje duas linhas, econômica e super premium, quais são os diferenciais em relação à areia? O que você dá de ganho para esse cara que hoje está comprando areia? Qual é a vantagem dele deixar de comprar areia e passar a comprar o seu granulado, seja ele econômico ou premium, ou super premium? Primeiro, a questão do cheiro, né, que é o que mais incomoda o tutor de gato, né? Ele elimina 100% do cheiro. Então, a areia
um substrato que deixa muito cheiro, né? A pessoa tem que fazer a troca diariamente, se ela tiver mais de um gato, 2 vezes por dia. E então, como base, a primeira coisa, a questão do cheiro, e o segundo fator, o rendimento. Ele rende mais, então a troca é mais espaçada. Ele consegue fazer a troca de forma mais espaçada. Então, são 2 vantagens simples, né, mas que fazem toda a diferença para o tutor de gato. Tá, vamos lá. Aí vem a pergunta, então, agora. Tá, como isso é hoje? Você imagina aí um ponto de venda qualquer na tua cabeça, imagina aí um ponto de venda qualquer que você conheça, que esteja posicionado nessa zona periférica, que venda muita areia. Você consegue visualizar algum? Uhum. Um real, verdadeiro. Não quero um fictício, não, um verdadeiro. Você está na área de venda dele agora, na frente da gôndola, onde tem os granulados e tal, onde está o teu produto e onde estão as areias. O que é que você vê? O que eu vejo fisicamente? Fisicamente. O que você vê? Você é um consumidor, você tá ali na loja, imaginando você ser uma consumidora na frente da gôndola. O que é que você vê? Uma consumidora. Não, você está na loja como se você fosse uma consumidora, né? Você está na frente da gôndola, olhando para a prateleira, onde estão o seu produto e a areia. O que é que você vê? Me detalhe o que você enxerga. O que você está vendo? Eu vejo uma embalagem inferior, assim, mas é que depende muito. Se você falar, como eu vejo como eu trabalhando na área, eu vou olhar, eu tenho um olhar, mas se eu olhar para uma pessoa leiga, eu tenho um olhar assim, tipo, tudo bem, leiga. Não, eu quero ser olhar de gerente, de vendedor. Meu olhar mesmo. De vendedor. Eu vejo um volume de areia, né? Um volume de areia e um volume menor de granulado. Como é que essa areia está exposta? Ela tá na gôndola? Normalmente, quando a embalagem maior é no chão, quando a embalagem pequena é em gôndola. Tá, beleza, legal. O que tem de sinalização, de comunicação para o consumidor que está na frente? Nada. Pensando nessa loja que eu estou pensando aqui, a maioria das lojas, nada. Tá, legal. Preço e... Ele é precificado na gôndola? Ele é precificado? Mas de que forma? Com etiquetinha pequena, tradicional? Com aquelas etiquetas de gôndola mesmo, sabe? Normal. De base, legal. A não ser que ele esteja exposto em algum lugar com aquele, né, tipo... Quando é de chão, normalmente tem aquelas plaquinhas atrás com algum chamariz, a promoção, alguma coisa assim. Mas legal. Quando não, é gôndola. Tá. Na gôndola dessa loja que você está me descrevendo, qual o tamanho dessa gôndola? Cada vão de uma gôndola tem geralmente em torno de 1,20 m. Cada módulo, né, cada tábua de uma gôndola de cima a baixo, contando com 4 ou 5 tábuas, geralmente é de 1,20 m. Quantos módulos de gôndola tem essa loja que você está me descrevendo? Destinado ao granulado todo, a todos os granulados, a areia, ao são seio. 4, mais ou menos. 4 módulos, tá bom. Em quantos módulos estão as areias? Em 2. 2 módulos estão as areias. Show de bola. Porque a areia é de uma marca só, né? Domina tipo de uma marca só. Tudo bem. E o seu granulado? O nosso granulado divide com o outro granulado. Certo. Né? Que espaço? E ele... Eu acho que é um pouquinho mais. Eu acho que deve ter quase 3, porque depende muito. É assim. Vou falar porque esse foi uma loja que eu já visitei mais de uma vez. Então, você percebe, né? Quando eles acabaram de receber, eles devem comprar uma quantidade muito alta de areia, e aí eles recebem essa areia, e aí, conforme a gente vai acabando, os pilhas vão diminuindo. Então, assim, quando eu já cheguei a pegar praticamente 3 gôndolas, quase todo o espaço de areia. Já fui lá em outros momentos e as coisas estarem mais espaçadas, e a gente tem um espacinho maior. Para granulado de madeira dividindo com o outro, a gente fica com um espaço. Seria um módulo. Tipo uma... Isso, é um módulo, de cima e embaixo. Na verdade, é um assim, tipo, na vertical, a gente fica com um pedaço só. Na vertical? Na vertical não, na horizontal. Na horizontal, é uma tábua. Uma tábua. Então, porque, na verdade, é assim, é um espaço da loja, e aí tem 4 prateleiras, 4 espaços, assim, largos.
E eles posicionam tudo assim. Então, na linha dos olhos, a gente sempre tenta puxar o nosso para a linha dos olhos, mas como já vem de cima, então, ou o nosso ficaria muito alto ou muito baixo. Então, é melhor para a gente ficar embaixo, porque é mais fácil de pegar. Em cima, fica os itens que já tem nas outras duas prateleiras. Ah, tá, peraí, então não é, então quando você falou de 4 módulos, na verdade não é 4 módulos, são 4 tábuas, são 4, então. Mas são 4, mas é largo, tipo, é bem largo. Então, são 4 tábuas que ficam fixadas na parede e tal, e na primeira tábua lá em cima, você tá vendo o que lá em cima? Aí areia, são 3 de areia e o nosso embaixo com o outro concorrente. Tá. Duas marcas. Vamos lá. Do chão, quando você começa do chão para cima, lá embaixo no chão está você. Isso. Junto com o outro granulado na última tábua, é isso? Isso aí. Legal. E as outras 3 para cima, todas são areia. Legal. Peguei um cliente que é bem assim, que eu sei que usa bastante areia, a gente tenta falar bastante da questão granulado aí, é um cliente bem... Tá. Então, ó, quando você falar, quando a gente voltar a falar, eu vou dizer o seguinte, ó, toda vez que eu falar para você de primeira tábua, a primeira tábua sempre é a primeira tábua de baixo para cima, tá? Primeira tábua, segunda tábua, terceira tábua, quarta tábua. A terceira tábua provavelmente deve ser aquela tábua que fica na altura dos seus olhos. Não, ele tem um espaço, né? Tipo, a terceira tábua já tá quase difícil de pegar, assim. São tábuas bem... espaçadas. Uhum. Tá bom. Legal. Beleza, mas você me descreveu as areias. Agora, me descreva o granulado. O que tem o granulado? Você já me falou aqui uma coisa importante. Ele está lá na tábua de baixo. Sim. Essa é uma coisa importante. Esse cliente trabalha com um concorrente nosso, que por quilo ele é mais barato. Então, tipo, enquanto o nosso... Não queria falar valores, porque eu pode estar defasado, não fui esse cliente esse ano, né? Mas é mais ou menos uns 15% mais barato que o nosso, o concorrente. Por quilo, a mesma apresentação, mesma quantidade, né? Mesma quantidade de itens. Que esse que é o que assim, que eu estou te descrevendo, tem uma situação de um cliente assim, mas onde a gente encontra as maiores dificuldades é granulado por granulado, mesmo na periferia, é a gente brigar com esse cliente do granulado, porque a gente não quer ser comido por esse concorrente, né? Sim. Além de querer que migrar desses de areia. Então, é um cliente que é mais barato. Então, assim, o cliente vai comprar simplesmente ali pela indicação, né, da marca, ou pelo que ele achar visualmente. Né? Ele pode parar e ler alguma coisa, mas ou ele tem uma indicação, ou visualmente ele acha o nosso melhor. Sim. Vamos lá. Eu já entendi. Você me falou da diferença do preço, tá tranquilo, eu entendi também, mas a minha pergunta, eu queria finalizar a minha pergunta. O que mais você está enxergando nessa gôndola nos granulados de madeira? O que mais você vê? Você só vê o produto e o preço? Eu vejo o produto, o preço, a apresentação, embalagem, tipo, se estão alinhados, alguma coisa nesse sentido. Tá. Como... Legal. Bom, vamos lá. Você está me dizendo o seguinte, Kelly, olha só, numa área periférica, onde você tem diferenciais, inclusive em relação à areia, você consegue entregar para o cliente uma possibilidade, economicamente falando, muito mais viável, porque o teu produto tem uma durabilidade maior, se consumido corretamente, ele vai durar mais tempo, ou seja, o dinheiro que ele vai colocar no teu produto vai permitir que ele compre mais tarde, que ele tenha que repor mais tarde se ele comprar o seu produto. É vantajoso para o consumidor esse ponto da conversa, né? E o segundo ponto que você colocou para mim é a questão do cheiro, né? Você tem um resultado... Tá meio robótica a sua voz, assim, tá meio... Ah, é? Deixa eu ver aqui, parece um pouquinho. Eu acho que pode ser o meu microfone aqui. Deixa eu trocar de microfone aqui, só um minutinho. Tá. Eu estava tentando diminuir, mas ficou estourando na minha orelha. Oi, melhorou? Não muito, acho que pode ser do Zoom mesmo, porque foi do nada, assim. Pode ser do Zoom então, viu?
Vamos tentar. Já baixei um pouquinho o volume aqui. Tá. Então, assim, aonde eu estou querendo chegar, Kelly, deu uma escapada aqui agora o raciocínio. Tudo bem, vamos lá. Você tem, então eu te falei que você me disse, né, que você tem vantagem econômica em relação à areia higiênica, mesmo sendo ela um produto de baixo desembolso para o consumidor final, e ainda você oferece uma vantagem interessantíssima, que é a questão do benefício do cheiro, né, do diferencial do cheiro. Nessa gôndola que você me descreveu, eu diria para você que aí você tem, talvez, algumas oportunidades, no sentido de você melhorar, talvez, a comunicação e a visibilidade do cliente. Porque, assim, qual é o raciocínio da exposição de mercadoria dentro de uma gôndola? Tá? Quando você vai para o supermercado, você vai reparar... Você tem filhos, não? Não. Bom, então não vai dar para usar esse exemplo. Deixa eu ver outro exemplo. As coisas infantis ficam mais próximas do chão, né? Sabe, mas por que isso, né? Por que isso? Porque gera maior atratividade para o consumidor, que é o foco principal daquele produto. Então, assim, qual o racional que a gente aprendeu a usar em relação à gôndola? A gôndola não é simplesmente um local de exposição de produto. Ele na verdade, a gôndola é uma ferramenta estratégica, né, da comunicação para o consumidor final daquilo que você quer vender. Ou, entende? Facilitando para ele, ou viabilizando para ele o contato com produtos que possam elevar o ticket médio da loja. Então, onde eu estou querendo chegar? Esse lojista especificamente, da forma como você me descreveu, ele está pegando e colocando os produtos de mais alto valor agregado dessa categoria na última tábua. O que ele está fazendo? Ele está dificultando, na verdade, o acesso do consumidor a esse produto, porque ele está tornando mais difícil. O produto que você tem maior valor, geralmente, ele vai ficar na linha dos olhos, né? entre os olhos e a cintura, para que você facilite o contato. A areia, que já é um produto que vende muito, não tem problema se ficar mais embaixo ou mais em cima, porque naturalmente o consumidor já vai pegar. Ele já está. Agora, o meio da gôndola tem que ficar reservado para aquele produto que o lojista quer desenvolver, quer vender mais para aumentar o ticket médio. Eu diria que essa seria uma primeira observação ao que você está me relatando. Agora, o que eu senti falta nessa gôndola que você me descreveu foi o seguinte: essas evidências, né, de rendimento e de cheiro, eu não vi isso, porque assim, o que vai ter que acontecer para que o consumidor saiba dessa diferença de rendimento? O que ele vai ter que fazer para saber sobre o rendimento do produto? Ele vai ter que comprar o produto, usar o produto para depois de, 40 dias saber do rendimento. Uma época a gente trabalhava com amostra, né? A gente fazia esse trabalho de amostra, que a gente costumava fazer. Ia um folhetinho explicando como ele fazia a troca, porque gato é exigente, né? Então, se ele usar areia, para fazer a troca, tem que fazer gradativa e tal. Então, a gente tinha um folhetinho lá com essa explicação. Sim, mas ainda assim, na embalagem, quando você olha para a embalagem, você que conhece bem profundamente a embalagem, você olha para a embalagem, você consegue identificar, já que essas duas aqui, veja, eu estou sempre me embasando naquilo que você está me dizendo. Se essas duas características são características importantes que trazem benefícios no final, para o consumidor final, elas precisam estar, de alguma forma, muito bem evidenciadas, se não naturalmente na embalagem,
precisando ou se não tiver naturalmente na embalagem, teria que ter sim, de alguma forma, uma comunicação. E aí tem um ponto importante, né? Que aí, e aí entra a particularidade do mercado pet, né? Que o mercado pet você sempre vai ter ali, em boa parte das lojas, um agente importante desse processo, que é o pessoal de balcão de loja. Eles funcionam muitas vezes não como prescritores, né? Mas como indicadores, né, de produtos e tudo mais. Então, eu diria que, e aí essa pergunta eu não fiz para você ainda, né? Se nessa loja especificamente, a equipe de balcão de loja saberia vender o granulado. Sim, como a gente... Não é conhecer, olha só. Não. A pergunta não é ele saber que tem granulado na loja. É ele saber dizer o seguinte, cara, você se consumir esse granulado aqui, o teu gato, você vai ver a diferença. Porra, você vai ter 15 dias a mais de produto em casa, então você vai reduzir o custo, na verdade, e também tem um detalhe, vai acabar com o cheiro dentro da sua casa. A gente tem até uma pessoa foco lá, que é influenciadora, que a gente... ela tem gato, a gente já mandou para ela usou, e ela é uma porque como a maioria dos lugares, né, tipo, a gente tem a pessoa que é influenciadora e tem as pessoas que tanto faz, né? Sim. Então tem essas pessoas também que tanto faz. Mas ela é uma que quando ela está na loja, no turno dela, presente, ela costuma indicar. Mesmo assim, tem clientes que optam, ainda assim, pela areia, né? A gente já mandou, ela inclusive cuida de gatos, a gente fez até um esquema de patrocínio com ela, então, assim, de forma pequena, porque como proporcionalmente não compra tão bem ainda, né? Então, a gente também não consegue fazer nada muito, mas a gente ajudou ela com um período que ela já utilizava o granulado de madeira. Então, ela fala sobre isso com propriedade, né? Ela usa e ela fala isso com propriedade. Essa loja que eu te pintei aqui é uma loja que veio bem na minha cabeça na questão areia, mas assim, que assim, não é tão bem posicionado e tudo mais, o granulado de madeira, mas a gente tem outros cenários, né? Que aí entra a questão do concorrente direto, que é granulado com granulado. Mas a gente tem essa parte de areia mesmo. Não, mas veja só, vamos por partes, né? Porque assim, ó, a questão aqui é a seguinte, eu estou usando essa loja somente como um referencial para que você exatamente faça depois uma reflexão mais aprofundada, junto à equipe de vendas de uma forma geral, para você provocar essa galera no seguinte sentido: gente, vamos revisar a posição do nosso granulado, porque a ideia é provocar isso no pessoal, porque veja, Kelly, uma simples mudança de posição de tábua pode impactar fortemente na venda do produto. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto se você começar a comunicar para o consumidor final também o teu diferencial, não somente em relação ao granulado concorrente, mas à areia higiênica também, você melhorar essa comunicação, principalmente nas lojas principais, porque o ponto é o seguinte, ó, se a areia ou se o granulado está ficando numa gôndola, essa gôndola geralmente vai ser uma gôndola de autosserviço. É o próprio consumidor que chega lá, pega o produto e vai embora. Então, assim, se ele não perceber nada diferente naquela gôndola, o que vai acontecer? Ele vai continuar... Vai levar o que ele já leva. Natural dele. Se ele não vê lá um oba-oba, um negócio diferente, um cartazete, alguma coisa chamando a atenção dele, ele não vai se despertar o interesse e tal. Aí, na loja pet, como eu falei, na loja pet você ainda tem um outro elemento, que é o balconista. O balconista pode te ajudar e pode te enterrar o resultado. Porque o cara pode pegar o teu granulado, por exemplo, ir para o caixa e chegar lá no balconista e ele dizer para você, para o teu cliente o seguinte: cara, não pega esse granulado não. A areia aqui é que vende bem para caramba. Pega a areia que é muito melhor para vocês, vai gastar menos. Pode acontecer. Então, a questão aqui a galera de balcão precisa estar concatenada, precisa estar sincronizada com a galera, com o pessoal
com a tua equipe e tal, porque se você não sincronizar isso, você vai correr o risco também de ter o teu processo aí não tão bem executado. Mas olha só, aonde eu estou querendo chegar, isso talvez seja um ponto importante, tá, para você. Deixa eu só organizar aqui a minha cabeça, que é o seguinte, ó, eu já consegui associar aqui, vamos lá. Eu já consegui entender o que eu quero te falar. Entender não, racionalizar o que eu quero te falar. Olha só. Eu trabalhei muito tempo com alimentação para cães e gatos. Eu fui distribuidor e tal. Eu cheguei a trabalhar um tempo com alimentação super premium, tá? De uma marca que não era uma marca líder de mercado. Depois que eu deixei a Mars, eu passei a trabalhar com uma outra marca que não era líder de mercado, tá? Que eu já vendi essa marca. Ah, então. Não, mas não é do tempo do sachêzinho. Ah, não? Não, era alimentação mesmo, alimentação seca mesmo. Ah, alimentação, tá. Então, assim, qual era o nosso desafio? Eu tinha uma marca de alimentação super premium que tinha boa qualidade, que tinha diversas embalagens, diversas variedades diferentes, tal, só que eu competia com marcas gigantes no segmento de super premium. Tá? Uhum. Então, o que foi que eu fiz? Mas só que tem um detalhe importante. O segmento de super premium representava, eu nem sei agora mais o percentual, mas era muito pequeno o percentual de alimentação super premium, apesar de serem valores muito grandes, mas representativamente, em termos de volume de consumo, eu acho que estava em torno aí de 6% ou 7% de representatividade do mercado total. Então, o que foi a nossa decisão da época? Eu sentei com o fabricante e disse o seguinte, olha, se eu for entrar nesse mercado de super premium para brigar com outros dois caras que já estão no mercado estabelecidos há muito tempo, tal, eu não vou ter o dinheiro que eles têm para fazer o investimento que eu preciso para ganhar desleal, né? De mercado, exatamente. Então, o que eu posso fazer? Olha, a minha estratégia, a minha sugestão seria, vamos olhar para baixo. Ou seja, ao invés de eu focalizar o topo da pirâmide, eu olhei para baixo, eu olhei para onde tinha menos valor. Por quê? Porque ali eu tinha mais oportunidade de trazer o consumidor, onde eu tinha uma massa muito grande de consumo. E você está me dizendo, hoje, que você tem na periferia, que é o caso que a gente está tratando aqui agora, o teu maior volume de consumo na periferia é de areia. É onde você tem o menor valor. E provavelmente é onde você tem milhares, milhões de pessoas aí em São Paulo consumindo areia. Então, o que é melhor fazer, Kelly? Continuar focalizando a briga lateralmente com quem está no mercado junto contigo, ou você começar a trazer pessoas lá de baixo para cima? Onde é que você vai encontrar maior população e talvez maior possibilidade de negócio? Sim, nesse público de areia, por exemplo. Porque o ponto é o seguinte, ó, se você tem uma vantagem, só para concluir o pensamento, se você tem uma vantagem, porque qual era o racional da época? Eu vendia um produto que ele era vendido, por exemplo, a R$150 para o consumidor final, um pacote de 10 quilos de alimento, tá? Não está mais claro muito bem os preços na minha cabeça, mas é mais ou menos essa linha de pensamento que eu tinha. Então, eu tinha um produto de R$150 e eu tinha um produto que era um produto que estava nesse meio da pirâmide, que era vendido por R$105. Então, eu tinha aqui 40 e poucos % de diferença em relação ao meu produto. Só que tem um detalhe, o meu produto, eu tinha que dar muito menos alimento por dia para o animal. Ou seja, no final das contas, eu ainda rendia mais tempo do que esse produto de R$105. Então, quando eu comecei a investir
no sentido de deixar de brigar com o concorrente, que era da mesma categoria, que custava muito caro, e que eu voltei os olhos para baixo e comecei a trazer gente lá de baixo para cima, essa ação foi muito mais economicamente viável, porque eu consegui trazer muito mais fácil, porque o cara se sensibilizava com a conversa, entende? Então, eu consideraria isso, sabe? Eu consideraria isso nesse mercado, porque você tem um público gigante, é como se você tivesse aí uma grande população de pessoas que não estão educados para usar o granulado de madeira ainda. Você entra nesse contexto como um papel aí meio que de uma educadora do consumidor final. Não sei se você está me entendendo. Sim, sim. Sabe que, assim, quando a gente iniciou, né, quando eu entrei na Mega como vendedora, já tinha uma concorrência, né? Não entrei no período que a gente era pioneiro, só tinha gente e tal, né? Não entrei nesse período. Entrei, a gente já tinha concorrência, inclusive uns concorrentes bem desleais aí, no sentido preço. E aí, a minha abordagem era sempre trabalhando em cima da areia. Eu era sempre trazendo da areia, porque ainda tinha muito espaço, né? Ainda tem, né? Mas era um espaço ainda menor de granulado, que a gente está galgando aí, mas puxava muito para esse sentido. Porém, quando você tem hoje o que a gente está percebendo, que é com o lojista, né? Que aí sempre faz todo sentido para a gente reforçar isso com o cliente final. Então, numa loja onde a gente já está, né? A gente puxar para as vendas mesmo. Mas quando a gente vai vender para o lojista, a gente é questionado pelo preço, né? Tipo, mas esse aqui é mais barato. Por mais que você... Não, mas a qualidade, não, mas o rastreamento, não, mas a segurança. Mas aí a gente, né, tem esse impasse, aí a gente está perdendo o espaço, vai para o preço concorrente. Inclusive tem trâmites fiscais aí também no meio, que aí é difícil a gente concorrer, porque a gente faz tudo certinho, né? Então, mais complicado. Mas a gente tem esse tipo de dificuldade pro lojista, assim. Mas o que você falou faz todo sentido. E acho que é uma coisa que vale refrescar e trazer de novo, assim. Porque eu acho que a gente chegou num ponto onde a gente está brigando muito de forma lateralmente. E esquece uma coisa que, assim, que realmente o meu início era esse, era falar, eu falava, o que você mais vende aqui? A areia. E aí eu já pegava o gancho e falava, não, mas você sabe que rende tanto mais, você sabe que dura X dias, então eu sempre fazia essa associação na areia. Porque assim, Kelly, o que eu estou imaginando aqui é o seguinte, ó, na verdade, essa abordagem, ela precisa ser talvez ajustada, né? Porque, observe bem, o que você, na verdade, está levando, né, isso que a gente está falando aqui agora, no frigir dos ovos, né, é muito mais uma estratégia para você agregar valor. Você não quer vender o granulado. Você não quer vender o granulado. Você quer, na verdade, ajudar o lojista a agregar valor ao ticket médio dele. Olha, você prefere vender um pacote de areia que ele vende por quanto? Por R$10? Um exemplo. Não, depende dos quilos, mas acho que o pequeno é R$4,50. Ele vende por R$4,50 um pacote de 5 quilos, provavelmente, né? Sim. Então, R$4,50, 5 quilos. O teu produto sim, R$4,50, ele ganha quanto? Ele ganha quanto em cada unidade vendida? Eu não tenho ideia para te falar real, mas a margem é bem pequena. Vamos ser assim otimistas. De areia, né? Areia. Vamos ser otimistas. Que ele pague R$3 para o fornecedor e ele esteja ganhando R$1,50. Mas acho que é mais ou menos por aí. Quase isso aí, Então pronto, então ele ganha R$1,50, ou seja, ele tem 50% de markup em cima do preço. Eu não vou nem entrar aqui em questões tributárias, porque não vem ao caso agora, mas, enfim, ele ganha R$1,50 por unidade. Se ele vender uma unidade do seu produto, qual é a margem de contribuição que o seu produto deixa? Hoje vou até fazer aqui uma conta como que a gente está colocando sugestão agora para ficar certinho, bonitinho aqui para falar. É o dobro disso, né? Tipo, um pouquinho mais que o dobro. É uns 30. Né? Então, 66%. 50,
Dá para colocar... A mais. A mais. 60%, pode por 60%, né? Ele vai ganhar o quê? 2,50 por unidade, mais ou menos. Nossa, 3 e pouquinho. 3 e pouquinho? 3,40. Então, é isso que eu tô falando, ó. Entende? Assim, ó, esquece a abordagem do produto mais caro. Eu acho que a semana... Putz, agora eu não me lembro que dia que foi que eu postei esse vídeo. Eu postei um vídeo falando exatamente sobre esse tema, onde o cliente dizia que era, na verdade, um problema, né? Porque eu contei a história da época da Mars, quando nós entramos... Nós não, porque eu não estava na equipe de chocolate, mas a galera começou a vender chocolate no Brasil, e na época existia um chocolate chamado Confetti. Ainda tem hoje no Brasil. Sim. Mas ele era o único que existia na categoria de confeitos, né? E o M&M, quando chegou, o chocolate M&M, ele custava o dobro do preço, literalmente, quase o dobro do preço, sabe? E o produto era importado, tinha um monte de coisa e tal. Aí o lojista falava, mas por que cargas d'água eu vou querer essa porcaria desse produto que custa quase o dobro do preço, tal, o consumidor não vai querer, está acostumado com confete. Bom, então assim, isso foi o impacto inicial. Aí a gente foi para dentro de casa, o pessoal da equipe foi para dentro de casa, estudou, pensou e tal, e a gente modificou o cenário, porque, olha, eu não estou vendendo chocolate, assim como você também não está vendendo granulado. Você está vendendo, na verdade, uma forma de ajudar o lojista a aumentar o ticket médio dele. Se você falar para ele dessa maneira, você vai ter aí algumas barreiras que vão começar a cair no meio do processo. Detalhe, olha, eu tenho um produto que vai te entregar, ou que vai entregar muito mais segurança, muito mais qualidade para o consumidor final lá na ponta, com um valor de desembolso, né, muito mais interessante para o cliente também. Então, a questão é uma mudança aí, digamos assim, de mindset, para você fazer essas apresentações dessa maneira. Mas a gente não pode esquecer, que assim, ó, você vai conseguir ganhar mais percepção e mais atenção por parte do lojista na medida em que esse processo que você está dizendo que você pode proporcionar para ele começa a acontecer na loja. Ou seja, eu te ofereço mais lucratividade, mas ele precisa ver isso acontecendo. Sim. Então, porque não adianta você dizer, ele compra o produto e o produto fica na gôndola. Então, você vai ter que pensar, provavelmente aí, Kelly, numa estratégia para você fazer aí, tipo, alguns pilotos aí de 30 dias em algumas lojas, dando uma reformulada geral aí, sabe? Não somente colocando o produto na gôndola, mas arrumando a melhor tábua, a melhor posição, criando alguma sinalização, algum cartazetezinho, algum adesivo, alguma sinalização sobre os diferenciais do teu produto, para que você comece a mudar o giro do produto. Porque um ponto... Eu vou te falar assim, ó, eu tive loja também já, né? Eu tive loja pet no passado. Olha, eu vou te falar assim, ó, esse cara da loja, ele não tem tempo para pensar nisso. Ele deveria, mas não tem tempo para pensar nisso. Então, quem tem que trazer essas contribuições do ponto de vista de marketing, de merchandising, tal, vai ser você, vai ser o fornecedor. Não tem muita escapatória, sabe? Então, trazer para ele essas contribuições seria bem importante. E a outra coisa, ainda dentro desse contexto de promocional, aí eu diria para você que você precisa colocar no teu plano de ação o investimento, ou não de dinheiro, mas de tempo, né, em relação à equipe. A equipe de balcão precisa defender, ou não é defender, mas saber defender o teu produto com todos os detalhes. Ele precisa saber realmente os diferenciais e tal, porque assim... E encaminhar para o nosso, né, porque eu falo, tipo, o importante é que a gente consiga... Porque, tá bom, o cliente chega lá, quero levar areia. Não, leva o granulado. Mas qual? Se ele indicar o granulado de madeira, se ele não souber os nossos diferenciais até perante os concorrentes, né, que eu falei que tem alguns aí inferiores, granulado de madeira. Aí o cliente ele leva para ele já está mudando de patamar de compra ali do desembolso inicial. Aí ele vai sair de lá, ele vai falar, vou comprar o granulado mais barato.
Né? Mas, então, tipo, mas tem a que pergunta migrar para o nosso, né? Pois é, mas o que você faria? O que você faria dentro das suas políticas aí, dentro das suas condições que você tem na sua política comercial? O que é que você faria para poder, não é garantir, mas é aumentar as chances de você ser a indicação desse balconista? Quais são as ferramentas que você pode contar? Na verdade, o que a gente já faz, né? Que é tentar, muitas vezes, entender o processo de cada loja. Falei, a gente tem pessoas que são ali influenciadoras e que tem gasto, por exemplo. Então, quando é alguma coisa assim, a gente tenta enviar um pacote, tenta fazer alguma coisa no sentido que a pessoa experimente de fato o nosso produto. Porque se de repente ele tem lá um concorrente, o nosso, se o nosso ela experimentou, ela vai falar com propriedade, né? Tipo, esse aqui eu usei, nem que se ela não falar eu usei em algum momento, né? Então, tipo, eu usei em algum momento esse granulado. A gente teve um caso, inclusive... Mas peraí, me explica um pouco melhor. Essa influenciadora, como é que ela influencia o balconista? Não, eu tô falando influenciadora da loja, a balconista. Tá. A gente sempre tem, são os balconistas, ou o influenciador da loja, o influenciador de compra. Isso a gente não consegue, por exemplo, fazer numa rede. Não é possível fazer numa rede. Numa rede a gente tem que fazer algum esquema de premiação, tal. Mas quando a gente tem uma loja menor, a gente tem 2, 3 balconistas, eu sempre peço para a equipe tentar descobrir se, tipo, por exemplo, gato, a gente tem um produto para cachorro também. Então, tipo, tem gato, tem cachorro. Porque tem aquela pessoa que é influenciadora. Se ela vê o produto funcionar, ela vai ajudar a gente na outra ponta, né? A gente teve uma situação, vou te falar da questão do preço, né? A gente teve uma situação de uma loja que é grande, não é rede, mas é uma loja grande e bem importante para a gente. E aí o comprador fez questão de fazer isso com a gente. Tipo, ele saiu da reunião, a gente estava falando do nosso granulado, que tinha que mudar e tal. E aí ele falou, para mim eu preciso, poxa, eu sei da qualidade, eu sei de tudo que vocês estão falando, mas eu vendo mais do outro porque eu consigo vender mais barato. E a gente estava até sugerindo, aumenta um pouquinho o preço do outro para ficar mais próximo do nosso, até, né, para ser uma coisa, para você ganhar uma margem. Então, mas eu vendo assim, vendo mais, vendo no volume, para mim é melhor assim. Ele falou, desce comigo, eu vou fazer uma coisa. Ele desceu, aí ele falou assim, ô fulana, qual granulado aqui você acha melhor? Sim, né, teoricamente não tinha combinado nada. Aí ela falou, o nosso, né? Ela falou, não sabia de onde a gente era, não estava com identificação nada. Aí ele falou, e qual você leva? Aí ela falou, o outro. Aí ele falou, por quê? Aí ela, porque é mais barato. Ela falou, mas o outro é melhor. O outro é melhor. Você leva esse que é mais barato. Isso. E aí ele olhou pra gente e falou, você entendeu? Ela tem desconto de funcionária, mas o desconto é proporcional e esse outro continua mais barato e ela leva mais barato. Sim. E ele não quis aumentar a margem do outro, enfim, deixar de uma forma mais justa, e a gente já estava ali na nossa melhor negociação dentro do volume que ele tinha. Sim. Então, Sim. É uma loja que, por exemplo, não vende praticamente areia. Mas a pergunta nesse caso vamos lá, então a gente tem aí uma situação que você ainda não conseguiu solucionar, que é em relação a esse concorrente específico. Você tem vantagem de desempenho em relação a esse produto específico ou você não tem vantagem nenhuma? Você está gravando. Hã? Ele está gravando, eu tenho que defender o meu a todo custo. Mas, assim, a gente tem... Porque isso é uma questão, assim, de uso, né? Não tem uma fórmula, né? A gente tem vários clientes que dizem mesmo pra gente que, tipo, usaram o nosso e usaram esse determinado concorrente e viram uma diferença. E tem clientes que falam, olha, eu nem percebo, tipo, eu vou usando e aí eu vou usando. Entendeu? Pra mim não tá dando tanta diferença nesse específico. A gente tem vários concorrentes aí que fazem diferença gritante, mas nesse concorrente específico, às vezes o cliente não percebe, não consegue perceber isso. Vamos lá, mas para mim ainda não ficou... Eu esperava o seguinte, nós pegamos o produto, trouxemos para dentro da empresa, o produto concorrente, fizemos um comparativo e eu encontrei tais e tais diferenças. Eu acho que você não fez isso ainda, né? Não. Esse tipo de teste, para entender qual é efetivamente. Então, assim, eu acho que cabe vocês identificarem isso, porque, veja, se você tem um produto igual, em termos de desempenho, sabe? Ou então a diferença, ela não é percebida pela maioria, e você tem um produto, que é tipo você ir numa loja A,
você encontra lá um iPhone 6 e numa outra loja você encontra um iPhone 6S. Você olhou os dois, você é meio leiga assim, não está muito ligado a tal. Você fala, pô, peraí, mas aqui tá uma diferencinha, a mesma coisa, esse aqui é mais barato. Só que você está perdendo ali um elemento que é o Szinho de alguma coisa que ele tem lá mais de diferente. Mas sempre como você não foi muito bem orientada, parece que, olha, a diferença é só o preço. Então, onde eu estou querendo chegar? Vocês precisam encontrar essa diferença, porque, veja, eu até entendo o seguinte, se o cara tem uma questão aí fiscal, de sonegação, não sei lá qual é a história do cara, não vamos entrar nesse mérito, se ele tem isso, tudo bem, é uma diferença, e detalhe, é uma diferença que vocês não vão conseguir suplantar, não vão conseguir. A única coisa que vocês vão conseguir é, se você aumentar a sua velocidade de conversão de clientes da areia para o teu granulado, aí sim você vai ter um diferencial, porque ele estrategicamente não está fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Então, não vai ser rápido, mas você, daqui a pouco tempo, você vai conseguir ter mais volume que ele na tua área, porque você converte muito mais consumidores de areia para a tua marca. A pergunta que eu não te fiz sobre esse concorrente foi o seguinte, como é que ele está de cobertura? A cobertura dele, você atende 100 clientes com a tua areia, com o teu granulado. Em quantos desses 100 clientes estão os produtos concorrentes? Esse granulado concorrente? Vou pensar nesse granulado especificamente, que hoje é o que mais incomoda a gente, né? Oxe, ele está em 85. Tá, mas ele tem menos, então a leitura é essa. Talvez não menos, mas talvez a gente não esteja em alguns que ele esteja também, entendeu? Então, de 100 que a gente está, ele tem 85, mas eu diria que se a gente fosse pegar 100, ele está em 100 e eu estou em 90. Porque hoje ele está disparando por conta desses valores. Ele tem mais distribuição do que você. Sim. Tá? E na estratégia dele, você percebe que ele focaliza essa conversão de consumidores, qual é o comportamento da marca no ponto de venda? Que tipo de ações promocionais que você vê? Ele está focalizado para ajudar o lojista a trazer o cliente de baixo para cima? Não. Ele simplesmente tem preço. E vende. E vende. Ele tem uma embalagem bacana, né? Tem uma embalagem bacana, uma boa apresentação. Pronto. Então, ele tem preço e vende. Então, pronto. Então, você entendeu agora o que eu estou querendo te dizer, Kelly. Porque, assim, vão ter coisas aí nesse processo que você não vai conseguir resolver. Eu lidei no mercado, durante muito tempo no mercado pet, com fabricantes que, na época, havia muita, digamos, permissividade, né, do ponto de vista fiscal. Então, existiam fabricantes que fabricavam volumes absurdos de alimento e que os caras não faturavam, não emitiam nota de tudo. Então, assim, e era esse o contexto. Não tem como. Assim, não tem como você fugir disso. Agora, eu tenho como fugir em relação à minha tática. Na hora que eu começar a me apresentar para o lojista como uma empresa que trabalha com granulado e que ela tem uma equipe voltada a ajudar o lojista a tirar o consumidor do segmento de areia, que ele ganha R$1,50, para um outro produto que ele vai ganhar vendendo a mesma coisa R$3 e porrada, é diferente a abordagem, entendeu? Se esse cara do granulado, que é seu concorrente, não está fazendo isso, talvez você tenha aí um ganho, uma diferença, onde você consiga se apoiar para começar a fazer a pegada. Agora, tem que ter um plano de ação bem desenhado. Sim. Faz sentido isso para você? Faz sentido. Eu acho que, na verdade, até me veio uma coisa de quando eu iniciei mesmo, assim, e eu acho que a gente fica muito batendo no concorrente e eu mesma acabei esquecendo de voltar aí para areia, assim, sempre. Quando eu estou acompanhando eles, por exemplo, numa abordagem, eu sempre pergunto o que mais vende na loja, sempre faço esse tipo de sondagem, assim, e aí eu caminho, se o cliente me fala, não, eu vendo mais granulado mesmo, aí eu vou no nosso diferencial, tete a tete, né, do que de repente, uma introdução, eu vou no meu diferencial.
Sim. Quando ele me fala que é uma areia, eu vou nesse diferencial, mas talvez eu não bata isso tantas vezes com a equipe no geral, entendeu? Eu faça isso no campo, no individual, mas talvez eu não faça isso no geral com eles. Eu acho, massa, sabe? Assim, sabe? E eu recomendaria para você, Kelly, no teu plano de ação, para esse caso específico aí que a gente está tratando agora, é que como você vai falar de uma mudança tática, uma mudança de abordagem por parte do time de vendas, isso devesse ser muito bem marcado, tá? Tipo assim, é de você fazer algo... Gente, é o seguinte, vamos parar aqui um pouco, eu queria chamar a atenção de vocês sobre uma coisa importante. Eu desenhei um plano de ação aqui, junto com a Meire, junto com o Chan e tal. Enfim, tem que ver, talvez, que outros elementos você possa trazer para te ajudar nessa execução, né? Ou seja, olha só, eu consigo enxergar você, por exemplo, apresentando para o time uma nova estratégia geral, de você falar, olha, pessoal, começa pela introdução dos itens, depois a gente vai para posicionamento de produto, vamos evitar a última tábua ou a tábua lá de cima, a gente quer a tábua do meio, onde a gente consiga ficar mais visível aos olhos do consumidor, a gente quer uma sinalização... Isso a gente até faz, assim, a gente faz bastante esse posicionamento de loja, a gente costuma ser bem firme e acompanhar isso, assim, até porque a gente tem uma apresentação que é para pássaros, que é de granulado, e uma apresentação que é para roedor. Sim. Então, sempre peço para eles acompanharem isso, fazer questão de ter as 3 apresentações, porque normalmente a loja tem delimitado, né, cada região, então a gente faz questão de estar presente em todos, mesmo que o cliente fale, não, mas o cliente sabe que pode levar, o produto é o mesmo, né? É o mesmo, mas a gente quer estar em todos os cantos para ser uma venda espontânea, tal, para ter esse tipo de coisa. Então, essa parte a gente faz bastante, mas eu acho que a questão de migrar e de voltar a pensar com mais atenção nos clientes de areia, acho que é um caminho. Porque é o que nós falamos, né? Você não vai conseguir, você não vai chegar lá no cara, no empresário lá, no empreendedor, que é o dono da fábrica, e dizer assim, comece a pagar os seus tributos aí, porra. Você não consegue fazer isso com ele, né? Não pode, porra, que absurdo vou isso. Te falar, eu vou te denunciar e tal. Pô, não é assim que funciona, né? Então, a questão ele é aquela história, né, Kelly? Quando você entra num esporte, você sabe das regras. O futebol, por exemplo, o cara que entra para jogar, ele sabe que tem 11 homens de cada lado, tem uma bola, tem um gol e tal, mas ele também sabe que ele pode levar canelada, e dói pra caramba. Então, assim, mas é o contexto. Então, você tá aí num contexto onde você não pode mudar, é a regra do jogo. O cara tá, o dia que ele falir, o dia que ele quebrar, deixar de fabricar, ok, mas por enquanto ele tá vivo e ele faz parte do jogo. Então, você tem que saber lidar com essa situação aí agora, né, que é uma realidade sua, não tem muito como escapar disso, né? Mas o que eu diria talvez eu esteja querendo te estimular, né, a uma nova postura que talvez tenha sido lá uma postura do passado, talvez resgatar ela novamente para você começar a pensar. E talvez segmentar até a atuação, porque você tem aqui em áreas periféricas, você falou para mim que você tem lá uma embalagem que é mais econômica, né? Talvez essa embalagem, esse produto seja o produto mais, talvez, para ser o carro-chefe, talvez, nas lojas mais periféricas, para depois você fazer um upgrade ainda para o Super Premium. E na área A, você já tem um produto Super Premium que pode competir diretamente com os produtos que já estão no mercado, como a sílica e tal, e você pode usar o produto econômico como um backup, né, para aquele cara que ainda vende areia, ou seja, dá para ter ambas as categorias nos dois lados, só que precisa só ficar claro qual é a missão desses produtos dentro da loja do cliente. Agora, essa missão, você não pode apresentar essa missão somente para vender o produto, você tem que apresentar a missão e depois cumprir ela depois, porque senão ele vai acabar queimando o teu produto. Né? Então, por isso que eu estou te falando, você tinha que pensar aí num conjunto de ações realmente que fundamentassem isso que isso que a gente está falando aqui agora, né? O produto é para te ajudar a converter da areia, assim, mas e aí, como é que funciona? Quem que vai fazer a conversão?
eu vou treinar teu balconista, eu vou sinalizar a gôndola, eu vou fazer tal campanha, vou premiar balconista, vou falar com o veterinário, enfim, qual vai ser a estratégia, o detalhamento todo da estratégia você vai ter que desenhar. Uhum. Mas te ajudou em alguma coisa nesse sentido? Sim. Clareou aí a situação de voltar a pensar, né, nesse outro caminho aí. Pronto. Então, você saiu aí, quantas ações você pontuou aí? Passou de 2, não? Tem mais de 2 aí, pelo que eu vi, né? Sim. É o que eu falei, tem muita coisa que a gente já faz, mas sempre pensando no concorrente. Então, de repente, fazer pensando em outro foco, né? As ações praticamente são as mesmas, só que com um foco diferente aí. Diferente, exatamente. Boa. Parar de bater em quem, né? Uma parte aí não tem. Você está brigando por um. A briga é desleal, né? Não tem muito jeito. É desleal e é o menor volume. E é o menor volume ainda. O maior volume está embaixo, né? O volume da pirâmide. A pirâmide é aqui em cima, você está brigando aqui em cima, enquanto que aqui embaixo tem um mundo de consumidores que estão ali para ser educados para começar a usar o granulado. Só precisa fazer essa informação chegar nessa galera, né? Então, é uma coisa interessante aí. Rede social, manda brasa aí, porque deve ter muita coisa rodando aí que dá para você usar, viu? Venda por WhatsApp, de novo aí, faz uma revisão geral, porque acho que tem bastante coisa para explorar. Mas acho que dá para fazer alguma coisa bem bacana. Tá bom? Beleza, muito obrigada. Valeu, obrigado a você. Nos falamos aí. Depois você me mantém informado, tá bom? Depois lá, daqui mais uns. Vou deixar. Dias, aí você me manda alguns apps só para dizer como é que tá a parada.